Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O sócio-diretor da Pantalica Partners, Salvatore Milanese, fazendo uma análise macroeconômica do que ocorre no Brasil e como as micro e pequenas empresas são afetadas. O CEO da ESG Solution, Paulo Perrotti, explicando sobre sustentabilidade, diversidade e governança empresarial. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o advogado especialista em planejamento sucessório, Dr. Fernando Rudi Leite Neto. Fique conosco. Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br. Hoje gostaria de falar com vocês dessa situação que estamos vivenciando aqui no Brasil. Do ponto de vista macroeconômico, fomos violentamente afetados nos últimos anos pela pandemia. A pandemia fez encarecer os custos das empresas, a inflação fez reduzir as margens das empresas e, obviamente, hoje estamos tendo as consequências de tudo isso que aconteceu na pandemia. Temos visto nos últimos tempos várias empresas pedirem recuperação judicial ou, eventualmente, pedirem aos financiadores uma rolagem da própria dívida, uma reestruturação da própria dívida. Hoje, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas não conseguem pagar, muitos deles não conseguem pagar essa dívida. Isso era sabido. O Banco Central do Brasil nos sinalizava que quase 7% de toda a massa de crédito no sistema financeiro brasileiro era ativo problemático. Isso cresceu enormemente, principalmente entre pessoa física, empresa média, micro e pequenas, que normalmente coincidem com empresas, com pessoas físicas. Obviamente, o que fazer nesse tipo de situação? Você, empresário, tem que sempre se antecipar. A taxa de juros continua muito alta, quase 14%. Empresas média, micro ou pequena não pagam 14% de taxa de juros por ano, pelo menos 20% ou para mais. Vão falar com os bancos que financiam vocês, tente de alongar essa dívida, tente, se possível, negociar essa taxa de juros, tente de diversificar as fontes de financiamento. Mas mais do que nada, tem que atacar a parte operacional. Comece a verificar onde cortar custo. Não faça investimento que nesse momento não é essencial. Expansão para depois. Todos os investimentos, então, não é essencial que sejam congelados ou eventualmente postergados. Hoje, o que manda na empresa é gerar caixa suficiente para cumprir os compromissos operacionais, que são fundamentalmente salários, aluguéis, compra de matéria-prima, ou seja, alimentar a operação. No que diz respeito à dívida, então o que você tem que fazer é se organizar para renegociá-las, postergar eventualmente pagamento dessa dívida quando os credores ajudam e cooperam. Se não cooperarem, contratem alguém que possa ajudar a organizar essa conversa de forma profissional com os vossos credores. Não esperem chegar o momento em que você não possa pagar a parcela. Não espere. Esse é o momento de não retorno. Você tem que se antecipar 2, 3, 6 meses e mostrar ao credor que você, efetivamente, postergando essa dívida, conseguirá superar um momento que é um momento contingencial, ou seja, um momento específico da economia que está, obviamente, afetando o fluxo de caixa da tua empresa. Espero que você possa passar esse momento. Com certeza, vivemos um ciclo adverso e será superado. Mas faça essas poucas coisas que aconselhei e, se precisar, obviamente, me contate no smilanese@pantalica.com.br.
Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo! Sustentabilidade, diversidade, governança. Esses 3 temas, eles estão dentro de uma conceituação internacional chamada de ESG, que é Environment, Social and Governance. E essas 3 palavras em inglês significam que são empresas que adotam boas práticas de ambiental, boas práticas de social e boas práticas de governança corporativa. Então, unindo essas 3 palavras, a gente tem o quê? O que se espera de uma empresa sustentável, uma empresa consistente e responsável com a comunidade. Uma das questões importantes de responsabilidade com a comunidade entra na questão realmente da governança interna, junto aos colaboradores, junto ao que a gente chama de fair trade. O que é o fair trade? É uma negociação justa com seus colaboradores, com seus fornecedores, prestadores de serviço. Então, quando a gente pensa em fair trade, o que a gente pensa? Que a gente tem um departamento de compras correto, que você tem um departamento financeiro agindo da forma correta, que você tem os seus compradores também agindo de uma forma legítima e dentro da legalidade. Tudo isso para quê? Para a gente trabalhar com reputação, né? Existe aí uma lei anticorrupção, mas acima disso existe a reputação da sua empresa. Sua empresa não pode estar envolto com questões relacionadas à corrupção, por exemplo, ou práticas antiéticas de compras, né? Então, dentro das práticas de ESG, dentro da prática de governança, esse tipo de trabalho que você precisa ter e ter a consciência de que toda a empresa está dentro das suas mãos, está controlada por você. Então, governança é muito importante também no que se refere aos dados pessoais que circulam dos seus colaboradores. Câmeras de vigilância. Então, informar onde estão as câmeras de vigilância, informar como é que você coleta, trata, armazena e compartilha os dados pessoais dos seus empregados, se você monitora ou não os e-mails dos seus colaboradores. Tudo isso faz parte de uma governança e transparência com o seu empregado para que ele entenda que existe sim um tipo de política de transparência na relação entre empregador e empregado. Tudo isso são vários pontos de importância. Existem 17 ODS da ONU, orientações de sustentação da ONU, que diz que um planeta tem que estar de acordo com alguns princípios. E esse é o tipo de princípios que a gente tem que integrar dentro dessa prática de ESG, que é o quê? Governança, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e governança corporativa, tá bom? Fica aqui a dica e até o próximo. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. Entrevista da semana.
O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Rude Leite Neto, especialista em planejamento sucessório. Dr. Fernando, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Curi. Estou aqui para ajudar no que for possível e trocarmos ideias sobre o que pode ser o planejamento. Muito obrigado. Bom, estamos falando em planejamento sucessório. A primeira pergunta é: qual é o momento adequado? Quando se começa, o que se faz? Olha, eu vou lhe dizer que nunca é cedo para começar o planejamento, mas pode ser tarde. Por que nunca é cedo? Porque a gente não sabe o que a vida nos reserva. A gente já teve experiências de mais de um caso que pessoas que faleceram, empresários que faleceram muito precocemente e não organizaram, não pensaram na sua sucessão. E do lado oposto, a gente tem pessoas que demoraram muito para fazer o planejamento sucessório e depois ficaram, por exemplo, incapazes de fazer um testamento, incapazes de exprimir a sua vontade, então resulta que não fizeram esse planejamento. Então, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Bom, aí a pergunta é: a sucessão, o que é necessário? Quando começa a falar em sucessão, bom, e o que eu devo fazer? Então, eu acho que a primeira preocupação que um empresário e um pai tem que ter é preparar os filhos para a vida. Não há sucessão se você não prepara os filhos para a vida, porque os filhos podem ser pura e simplesmente herdeiros ou podem ser sucessores do pai do negócio. Se os filhos não forem preparados para viver com as suas próprias pernas, talvez nenhuma dessas duas funções eles consigam exercer. Então, preparar os filhos para a vida é essencial. Dar a eles a melhor educação que eles podem ter, prepará-los com experiências de vida, fazê-lo enfrentar a vida. Quando você não faz um filho ter o contato com a vida real, você não está preparando ele adequadamente para uma sucessão. Existe algum modelo específico quando se fala em sucessão, herança, ou enfim, inventário, toda a modalidade atualmente existente? Não existe um modelo específico de sucessão, porque cada família é uma família, cada família tem o seu histórico, cada família tem os seus integrantes que não são iguais. Tem uma característica, por exemplo, eu sou pai de 7 filhos, eu tenho 7 filhos diferentes. Eu tratá-los de uma maneira igual, querer jogá-los dentro do modelo, não funciona. Eu tenho que respeitar as individualidades de cada qual. Então, não há um modelo que se possa dizer de planejamento sucessório. E você consegue apenas fazer um planejamento sucessório quando você contata a família, quando você conhece um pouco as pessoas envolvidas e consegue ouvir deles os anseios de cada qual. Às vezes você tem um empresário que tem um negócio de muito sucesso e não tem nenhum dos filhos que deseja continuar o negócio do pai, que não gosta do negócio do pai, não tem aptidão. O filho pode, por exemplo, querer ser médico, outro filho pode querer ter outro tipo de atividade. Então, quando se faz o planejamento, você não tem um modelo, você tem as ferramentas para fazer o planejamento, mas conhecendo a família é que você vai adequar as ferramentas para aquela família específica. E existem vários casos assim, isso não é um ponto fora da curva, né? Onde o filho não quer tocar as atividades do pai ou não tem competência para isso, enfim, vários caminhos. Nos conta um pouquinho mais a respeito disso. Então, a gente tem alguns casos que eu já vivi de empresários que são de sucesso, que têm negócios muito bons, rentáveis. E, por exemplo, pode ser comércio de veículos. E nenhum dos filhos se sente vocacionado a seguir nisso. E às vezes, quando você faz esse planejamento, você não fala só dos pais, você fala dos tios, você fala dos avós. Então, às vezes tem um na família que apenas tem essa vocação de continuar o negócio. Como é que você faz isso? Como é que você contorna esse tipo de situação? Sim. Apenas conversando com todos e tentando verificar aquilo que eles desejam. Porque você vai ter a seguinte posição: alguns poderão participar da gestão, suceder na gestão do negócio, e outros poderão ser apenas como se fossem investidores. Ou seja, o conhecimento da família e o contato pessoal é que vai levar a um encaminhamento necessário, é isso? Sim, e jamais você consegue fazer isso numa única reunião. Quem fala que faz uma reunião e está tudo resolvido não vai fazer o planejamento adequado. É um processo. É um processo de conhecer as pessoas. A execução do planejamento sucessório.
Qual é esse modelo? Existe modelo para executar um modelo sucessório ou ele é muito mais amplo do que se pode imaginar em condições normais? É muito mais amplo. Qual que era o modelo clássico de se fazer? A pessoa faz um testamento e no testamento determina que se faça isto, isso ou aquilo. Ou seja, são disposições que vão valer apenas após a pessoa falecer. É uma jogada muitas vezes de risco, porque esse testamento se fez uma certa situação, ele pode ter ficado ultrapassado, as questões terem se alternado. Então, sempre que a pessoa começa a executar o planejamento sucessório em vida, ou seja, começa a colocar os filhos dentro dos negócios, ele tem mais chance de ter sucesso na felicidade de todos, porque começa a ser feito de uma forma e pode ser, às vezes, necessário um outro pequeno ajuste. Não, isso daqui que eu tinha pensado desse jeito não está funcionando, reverto, faço de outra forma. Então, quando você começa a fazer a sucessão em vida, é melhor. Outra coisa, quando a pessoa ela tem a autoridade do pai para fazer isso. No fim das contas, fala, é o que eu desejo, é o que eu julgo, é quem é habilitado. Quando isso não é feito com o pai vivo, eles podem questionar a escolha de A, de B ou de C. Quando é o pai que reafirma claramente que foi ele que desejou e feito dessa forma, tem mais chance de sucesso. Uma coisa que eu também queria chamar a atenção é, antigamente as coisas eram muito mais simples. A pessoa tinha uma esposa, casada, você pegava a certidão. A pessoa tinha um filho, casado, você pegava a certidão. Hoje as coisas são muito mais fluidas e hoje se importam muito mais as situações de fato do que aquelas situações normalmente que estão nas certidões. Hoje você tem a companheira, as pessoas, ou o companheiro, as pessoas que vivem em união estável. Hoje você tem fora a paternidade biológica, você tem a paternidade socioafetiva. Então, quem vai pensar na sua sucessão tem que regrar todas essas situações. Por exemplo, dizer, essa pessoa, para mim, é um filho socioafetivo. Eu tenho como filho. Esta pessoa não é meu filho socioafetivo, chega-se às vezes ao ponto de dizer, não tenho filho socioafetivo, tenho apenas meus filhos biológicos. Porque quando essas situações ficam mais claras, dá menos problemas quando se vai efetivar a sucessão. Então, não levar isso em consideração quando se faz o planejamento pode ter consequências muito sérias, daqueles inventários dificílimos de serem encerrados. Ou seja, em vida enfrentar as coisas que a própria vida trouxe, é isso? Não ficar enrolando a solução dessas questões. Apesar de todos os problemas que podem vir disso. E, infelizmente, a gente tem aquelas situações nas quais, por exemplo, não foram poucos os clientes que morreram durante a época da pandemia. E muitos deles, por conta de ser um fato, não tinham feito esse planejamento. E hoje se tem que enfrentar uma série de situações que, se eles tivessem pensado, a gente não estaria hoje enfrentando. E evitaria longas brigas, é isso? Longas brigas, que podem durar anos. E a empresa, como é que fica nisso? A finalidade é proteger a empresa, proteger o patrimônio. Quais são os principais objetivos? Eu sempre considero que o empresário tem a sua empresa como mais um filho que tem. Então, ao momento que ele faz o planejamento, ele também deve pensar nesse filho que é a empresa. E ele tem que pensar naquilo que é melhor para a empresa. Ele tem que pensar quem terá mais qualidade para tomar conta desta empresa. Quem que é habilitado para isso. E aí você entra na discussão da sucessão empresarial, é isso? Sim, porque você pode ter, às vezes, não é muito incomum. A pessoa tem um negócio e o negócio não é suficiente para todos. Em que sentido? Não pode pôr todos os filhos na empresa. Nem todos os filhos desejam entrar dentro da empresa. Sim. Então, esses filhos ou serão compensados em outras coisas fora da empresa, ou eles virarão acionistas, sócios dessa empresa. Então, quando se pensa nesse planejamento sucessório, tem que definir esses filhos que serão apenas sócios, que direitos eles terão, que ferramentas, será garantido algum tipo de participação especial nos lucros, como que deve ser a relação deles com as pessoas que vão gerir. E há um problema muito sério e muito comum, que é assim, 2 irmãos, um é apenas acionista e o outro é acionista e administrador.
é muito importante que aquele que apenas tenha ciência, aquele irmão que é administrador, além da parte dele acionista, ele tem que ter a remuneração como administrador da empresa, porque se ele não estivesse trabalhando lá, ele estaria trabalhando em outro lugar e gerindo e tendo uma remuneração. Ou se tivesse um profissional que estaria sendo fazendo essa gestão, ele estaria sendo remunerado. E esse trabalho é que eu trabalho de conversa com a família, para eles entenderem E isso. aí volta tudo aquilo que foi dito do início do programa até agora, a necessidade da reunião familiar, o entendimento, o encaminhamento à empresa, etc. Agora, a grande pergunta, existem ferramentas para tudo isso? Existem ferramentas. Algumas ferramentas são de direito societário, ou seja, de você criar estruturas que confiram tais e tais direitos, criar holdings para que, se as discussões da família existirem, forem nas holdings e não afetem o negócio. Tem que se pensar hoje na carga tributária que você vai ter. No Brasil, a carga tributária não chega a ser tão elevada em comparação com países europeus. Nós estamos falando de um imposto de sobre herança de 8%. Mas quando se fala de 8%, você tem que ter o dinheiro para pagar os 8% sobre a herança. Então, onde é que vai? Então, tem que se pensar nos custos. Tem que pensar que, às vezes, se os imóveis estiverem dentro de uma holding, a transferência ela é mais tranquila. Isso se aplica para todo porte de empresa, micro, pequena, média, grande? Pode se aplicar, sim. Pode se aplicar. E a ferramenta clássica do planejamento sucessório é o testamento, onde a pessoa pode dispor de 50% do seu patrimônio para flexibilizar certas situações. Pode, por exemplo, pôr cláusulas de incomunicabilidade, conhecendo às vezes a natureza dos filhos, pode falar, não quero que meus filhos vendam nenhum bem até atingirem X anos de idade. Então, já fiz alguns testamentos com essas características, que se mostraram de bastante sucesso, porque evitaram que logo depois que o pai falecesse, o patrimônio fosse todo dilapidado. Eu pediria suas considerações finais, chegamos ao final do nosso tempo. Eu diria que planejamento sucessório é uma coisa muito importante que não pode ser adiada. Comece a se falar, comece a se pensar, para que não seja atropelado pela vida e não haja planejamento algum. As piores sucessões são as não planejadas. Dr. Fernando Rude Leite Neto, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado e transmitido e agradecer por tudo isso. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!